Olá pessoal, hoje eu, Vitor e Eduardo vamos problematizar alguns aspectos relacionados ao papel da mulher e da criança na sociedade moderna. As categorias a serem trabalhadas, mulheres e crianças, são atravessadas por recortes sociais como classe e raça e não podem encerrar uma experiência universal em si mesmas. Há inclusive dentro dos grupos citados experiências contraditórias e até mesmo disputas entre si. A Revolução Industrial promoveu mudanças radicais no modo de vida, especialmente da classe trabalhadora, que agora emerge como nova classe operária. A população que antes estava organizada em atividades e ofícios rurais foi, em meio do desenvolvimento de novas tecnologias rurais que minimizavam a demanda pela força de trabalho humana, bem como o surgimento das fábricas, que demandavam uma reorientação das forças produtivas, aliados à prática de desapropriação, como os cercamentos, resultaram numa redistribuição da população para os centros urbanos. Tais condições foram tão significativas que marcam uma mudança não só na organização do trabalho, como na vida privada. Essa classe chega numa condição de miséria que os obriga a aceitar a condição de trabalho imposta pela indústria pela sua própria subsistência. Um dos aspectos sombrios dessa revolução foi o trabalho infantil. As condições socioeconômicas e a demanda crescente por trabalhadores levaram ao uso generalizado de crianças nas fábricas e nas forças produtivas em geral. As crianças foram empregadas em diversas áreas, como têxteis, mineração, metalúrgica e agricultura. A idade mínima para trabalhar era extremamente baixa e, em muitos casos, crianças com apenas 5 ou 6 anos eram exploradas. Elas foram forçadas a trabalhar longas jornadas, frequentemente mais de 12 horas por dia, em condições insalubres e perigosas. O conceito de infância, apesar de já existir, só entrava em prática nas famílias nobres ou agora burguesas. Desde o Renascimento, já se atribuía importância para a fase pré-adulta, uma espécie de pré-razão que necessita ser educado. No Iluminismo, então, a educação de um homem racional passa a ser levada muito mais a sério, porém, era uma exclusividade de grupos beneficiados da sociedade. O sentimento de infância vira pauta para outros grupos da sociedade apenas a partir dos movimentos ludistas e a ascensão da burguesia racional. As escolas, então, surgem com funções ideológicas capitalistas, educar o trabalhador e formar, entre os burgueses, o cidadão ativo e racional, sob a perspectiva positivista, para justificar o abismo entre classes. Esse modelo burguês de educação perdura até que o Estado perceba a importância da construção de adultos saudáveis e socialmente produtivos e dê prioridade à formação escolar. We don't need no education. Entende-se assim o poder ideológico da escola, uma das diversas polêmicas sobre a educação, desviando de questões ideológicas. Existem sim problemas na educação moderna, e provavelmente um dos mais debatidos é a massificação e a construção de um futuro pré-definido para as crianças, deixando de lado a individualidade para o desenvolvimento de habilidades socialmente úteis, voltadas para a disciplinização no mercado, fazendo referência ainda ao viés positivista burguês da escola. As mulheres foram introduzidas no mercado de trabalho, assim como as crianças, como complemento de renda e mão de obra barata. Além da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, inspirada por ideias iluministas, trazia uma nova perspectiva da mulher na sociedade. Mas o principal fator de introdução das mulheres no mercado de trabalho foi a Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, as mulheres foram essenciais. Elas saíram do espaço doméstico para trabalharem no comércio, na agricultura, em fábricas em geral e principalmente na produção bélica para abastecer os soldados que não podiam atuar no mercado uma vez que estavam lutando. Assim, houve uma drástica mudança nos antigos costumes do papel da mulher na sociedade, que antes eram vistas apenas como donas de casa, em que, enquanto seus maridos iam trabalhar, elas cuidavam dos afazeres da casa e dos filhos. Com a maior participação feminina no mercado de trabalho, houve então o fortalecimento de sua luta por direitos iguais. A expansão do papel feminino na sociedade se dá também pelo desenvolvimento de métodos contraceptivos, dando à mulher a escolha de ter ou não filhos, e a escolarização da sociedade, aumentando a qualificação das mulheres. Empregadores de todo mundo investem nos valores femininos, com a facilidade em aceitar o desenvolvimento de trabalho em equipe, o poder de convencimento levando à credibilidade de suas ideias, sem necessidade de autoritarismo. Trabalho em forma de cooperativismo, deixando de lado a competição e etc. Óbvio que isso não se aplica a toda mulher, assim como não se aplica aos homens.
mas é interessante ver a expansão e o reconhecimento das mulheres no mercado.